que não está ligada a uma clínica nem a hospital, usar isso para facilitar a vida dele, os psicólogos usarem isso para fazer a vida dele, para facilitar, né, para colocar ordem na casa, não ter que ficar ligando para confirmar, ou para, imagina, quando o médico tem um imprevisto, tem que cancelar todo mundo e recolocar, e mesmo assim, por que hoje continua a secretária ligando, olha, está confirmado, você vem amanhã, por que será? Sim, né? Então, já que a disciplina é de explorar, talvez colocar um olhar de curiosidade para entender por que até hoje isso não virou de fato uma ferramenta usada assim em massa, né? Obrigada. Indo nessa direção, na modelagem do negócio de vocês, a gente tem um universo possível. A gente tem número de médicos, número de pacientes, número de consultas. Esse é o universo endereçado. Podemos endereçar tantos milhões de transações por mês, digamos assim. Vocês fizeram algum estudo de segmentar isso aí, privado, não privado? Que fatia de mercado vocês vislumbrariam no futuro para uma equipe que teria que estar mantendo o aplicativo? Vocês fizeram algum exercício de modelo de negócios fora o lado tecnológico, fora o lado de marketing em geral, alguma coisa mais concreta? Isso aqui é o que a gente vai endereçar e a chance da gente conseguir é boa, por isso, por aquilo, não é. Fizeram algum exercício, isso vale para todas as startups. No caso, o mapeamento de consulta, de quantas consultas por mês? O tamanho do mercado potencial, como é que ele se divide, e qual seria a fatia que vocês atingiriam, e se isso aí seria suficiente para manter o aplicativo, etc. Alguma coisa um pouquinho mais concreta e financeira. A gente não chegou a fazer avaliação financeira, provavelmente dita. A gente focou mais em encontrar um nicho que teria uma dor, né, um calo. A gente focou mais nessa parte de encontrar um problema assim, e validar se aquele problema era realmente relevante e se era um calo. A parte financeira a gente não chegou a fazer tudo. Dado que tem essa quantidade de pessoas com esse problema, tantas a gente conseguiria resolver e manter. Uma visão otimista, pessimista, realista, para saber que é aquela outra história, né? A gente quer ter que a coisa dê certo no fim. Muitas vezes pode ser a melhor tecnologia, a melhor ideia, mas se não vender, sim. Oi, gente, massa. Dois elogios, falo para vocês, falo para a turma anterior. Vocês estão trabalhando em problemas que de fato existem, não é uma invenção. Isso é já um primeiro passo importante para quem quer inovar. Esse é o passo mais importante, na verdade. E o pitch foi massa, tanto o anterior quanto o teu, cheio de energia. Isso é uma coisa boa. Eu tenho umas 3 observações rápidas para fazer. Uma é o seguinte: o nome não está legal, gente. Não dá para dizer que eu estou no Pivot Labs se eu imagino um monte de coisa que você pode atuar, menos marcação de consulta. Eu imagino mecânica, alguma coisa, sei lá do que, roda de bicicleta. Imagina umas 300 coisas diferentes, não cheguei nem perto de medicina com o nome desse. Nome é um negócio importante. E aí é preciso também, nessa linha de desapego, eu me lembro de Alisson, do Cota aqui, que tinha um nome em inglês no troço dele. Até que quando chegou uns dias antes da apresentação do projeto, eu disse: o nome agora é Cota aqui. Eu disse: por quê? Ele disse: não, porque eu conversei com meus possíveis clientes, ele não está entendendo o grupo do nome que eu escolhi, aí eu botei esse nome aqui que eles entendem bem. Aí esse entendeu tudo. Porque para empreender, você tem que ter esse desapego de escutar o que é que o seu cliente quer e não ficar brigando com a ideia, porque eu vi que você olhou para os seus colegas, a gente já discutiu esse assunto, né? Beleza. Então, tem uma historinha por trás desse nome. Tudo bem. Eu acho que, já que você está ao mesmo tempo num terreno muito fértil, porque esse é um problema relevante, mas minado, eu acho que precisaria ficar mais claro em relação aos concorrentes. O que é que de fato é a proposta cultural da mesma coisa? O que é que vocês estão entregando? Só vocês estão entregando. E tudo que tem por aí não entrega. Isso, para mim, não está claro ainda. Os outros ainda, ok, tem uma pista do anterior, mas de vocês ficou pouco claro para mim.
Tu consegue responder essa pergunta? Sim, sim. Então, como o foco da gente é para médicos particulares, o que a gente queria sanar principalmente era a questão do cliente que marca e não vem. Esse seria, tipo, o principal diferencial da gente. A partir dessa ferramenta de marcação e no futuro, né, de cobrança, tipo, o cara, eu vou lá confirmar com o cicraninho se ele vem, ele confirma, mas mesmo confirmando, o desgraçado não vem. Aí você cobrar, entendeu? Tu confirmou, mas não veio, você vai receber uma multa. E o cliente está ciente dessa possibilidade, dessa multa, antes de marcar. Mas veja bem, aí quando você tem uma coisa que é a sua proposta única de valor, ela tem que ocupar algum tempo do seu pitch. Porque você tem que mostrar, tem que desenvolver, tem que trabalhar mais. E aí a minha sugestão crítica ao mesmo tempo é que eu fui lá testar o Wikipedia, vocês precisam ter as coisas mais funcionando. Tudo vale para todas as equipes que eu visitei, entendeu? Porque só é na hora que o negócio está começando a moer que você entende se, por exemplo, faz sentido cobrar, se é melhor uma multa, ou se é melhor ter um ranking, ou se é melhor o quê. Isso não, você não consegue, fazendo reunião de grupo, descobrir qual é melhor. Você tem que ir para a real, para o mercado, fazer um primeiro contrato de graça, mas que o cara use o seu negócio para você de fato entender, serve para RH, serve para o pessoal da... E a validação do usuário. Isso é muito importante, porque vocês, no caso de vocês, até para encontrar a proposta não ter valor, se é isso mesmo ou não, vocês têm que ir na vera, testar, aí vocês vão aprender, testar e escutar o que é que deu para poder evoluir na boa direção. Eu acho que, mais no geral, é isso. Fala, Obrigada. Falou. Já passou, ou conhece alguém que já passou por uma situação feita essa daqui? Pode não parecer, mas todas as situações relatadas acima são situações clássicas de assédio. E esse assédio ele pode vir das mais diversas formas, pode ter qualquer pessoa como protagonista ou como alvo e causar danos à integridade mental, física e até mesmo psicológica da pessoa. Para entender melhor como é que a gente ilustra isso na prática, a gente traz a nossa persona principal, que é a Nina. A Nina é uma engenheira de software e, dada uma sexta-feira casual na sua empresa, ela decide usar um vestido por sua preferência e o que, ao chegar no ambiente de trabalho, o que ela não percebe, o que ela não esperava, é que ela ouvisse comentários extremamente maldosos e insinuações por parte dos seus colegas de trabalho, o que causa um desconforto e, a partir desse dia, a postura dela dentro daquela empresa já não era mais a mesma. E, tendo em mente que relatos como o de Nina não são incomuns de forma alguma, a gente vai investigar e o que a gente descobre é, através de uma consultoria feita pela ICTS, dentro de suas 250 empresas, a gente tem que mais de 48% dessas empresas têm pelo menos um relato de assédio. Então, isso significa praticamente 1 em cada 2 somente no ano de 2017. Em contrapartida, ao investigar mais ainda, a gente acha dados que 58% das mulheres que fizeram um tipo de relato sobre algum caso de assédio aos seus superiores não tiveram nenhum tipo de apoio nem respaldo por parte da empresa. Então, isso leva ao nosso questionamento principal, que foi: por que esses ambientes de trabalho são tão tóxicos para as mulheres? E quando ele é majoritariamente masculino, por que isso é ainda pior? Então, a gente percebe como isso acontece uma vez que a gente olha para a situação dela dentro dessa jornada. Então, ela sofre o assédio naquele ambiente, ela vai para recorrer a alguém que possa tomar algum tipo de atitude e, na verdade, ela não recebe nenhum tipo de apoio. E aí, como eu falei, toda a sua postura dentro daquela empresa vai mudar e ela pode até vir a ter transtornos psicossomáticos e outras questões que vão influenciar no comportamento dela. E aí, segundo a ONU, se esse comportamento se prolongar, a gente tem que 40% dos empregados podem ser levados a uma aposentadoria precoce até o ano 2020 por causa de situações de investigação. A gente escolheu um recorte das mulheres que trabalham em uma empresa de tecnologia da informação e que sofreram ou sofrem algum tipo de assédio. E a partir disso, nasce o Shelter. E o Shelter, ele entende que a educação ela é transformadora e ela pode impactar em todos os ambientes, inclusive no ambiente de trabalho. Então, a nossa proposta é oferecer esse ambiente para a mulher, informativo, onde, a partir desse ambiente, ela pode entender sua situação e gerar indicadores para esse RH, para que ele possa, posteriormente, tomar decisões que influenciem nessa cultura daquela organização que ela está inserida.
Então, nossa aplicação, ela tem alguns pilares, e o pilar principal dela é a parte de reflexão e autopercepção, que é, eu dou um conteúdo informativo para essa mulher, para que ela entenda a situação dela, e a partir disso, eu dou informações também legais, direitos e tudo isso, para que esses indicadores possam ser gerados mais à frente. Então, ela condensa em 3 principais funcionalidades, que é o para desabafar, para se informar e para apoiar. No para se informar, a nossa ideia é trazer conteúdos de cartilhas que a gente já sabe que existem. Então, a gente pega essa informação, a gente trata essa informação para que ela pareça mais simples e mais direta, a fim de que aquela pessoa está passando por uma situação delicada. E aí a gente contextualiza isso para tornar muito mais simples e muito mais direta. E uma vez que ela entende isso, ela pode, caso a situação dela seja negativa, ela pode usar o para desabafar para poder entrar em contato e aí ela pode relatar a sua situação por volta de tags muito simples que gerarão posteriormente esses indicadores para o RH através de um dashboard informativo. Então, a gente condensa todos esses indicadores em forma de gráficos e relatórios. E aí, a empresa ela pode decidir se ela vai tomar algum tipo de ação, solicitar um treinamento ou algo nessa linha. Então, a gente entende como o Shelter quer fazer a diferença quando a gente analisa bem quais são os nossos concorrentes e quais são as nossas inspirações. Na verdade, a gente gosta de falar que nossos concorrentes são mais parceiros do que concorrentes, mas a gente encontra os nossos diferenciais, que no caso a gente pretende trabalhar muito forte nessa pegada do RH e também com a parte do conteúdo informativo. Então, como é que o Shelter ele pode impactar dentro daquele ambiente? Então, se eu consigo dar informação para que eu transforme aquela cultura daquele ambiente, eu posso, posteriormente, mudar como as pessoas se relacionam, eu impacto nos índices de produtividade, uma vez que eu tenho um bom ambiente, e minhas colaboradoras trabalham de uma forma mais feliz e mais contente. Só com relação às atividades chaves que a gente tem, que é realmente essa pegada da informação, é entender como é que a gente trata isso e entrega para a mulher da melhor forma possível, e também a questão dos treinamentos e a escalabilidade, a gente percebe que essa educação ela não está somente dedicada aos ambientes majoritariamente masculinos, que nesse caso nosso de TI, então a gente consegue expandir isso para outras áreas e outros setores para que a gente também possa fazer a diferença. Então, os nossos planos que nós construímos, existem 2, existe um Basic, que na verdade os 2 planos eles contemplam funcionalidades parecidas, que são esses indicadores e a parte informativa, porém o prêmio ele engloba algumas outras vertentes, que é a questão do mapa endêmico, você pode entender uma situação melhor dentro daquela empresa, você também pode gerar relatórios, e a parte mais importante que é o nosso selo Shelter, que é realmente o que pode dar à empresa, agregar muito mais para a empresa. Então, para a parte da nossa validação, entramos em contato com 4 empresas, entre elas o CESA e também a Neuroteca. E aí, 100% dessas empresas, elas aprovaram de fato o MVP e gostaram bastante. E dentro dessas 4, nós encontramos uma Early Adopter que tem muito interesse em implantar. Então, para o nosso planejamento mais futuro, como a gente sabe que a educação ela muda todo aquele contexto, a gente tem a ideia de expandir para um escopo mais umbrella, que seria abraçar toda essa questão das minorias e todo mundo que pode passar por uma situação parecida com a que a gente trouxe das mulheres. Então, ele tem essa escalabilidade nesse ponto. Também tem a parte das parcerias com empresas de treinamento, que a gente sabe que existem até aqui no Recife, que estão comprometidas a mudar esse tipo de coisa. Desenvolver uma rede de apoio e também a expansão do app para que não só as mulheres usem, mas se a gente quer impactar na educação das pessoas, a gente quer abranger isso para todo mundo. Então, eu sou Maria, eu sou a líder de UX UI. Essa aqui é a equipe que tornou todo o Shelter possível e nosso objetivo é transformar realidades. Muito obrigada. Vou passar para a banca, a gente dá um pouco Bom, parabéns mais uma vez, projeto ultra relevante, massa, eu já tinha achado ótimo quando eu vi no meio do caminho. Acho que vocês de fato têm que perseguir, eu acredito muito nesse modelo da certificação,
o que significa que vocês têm que evoluir um bocado a implementação. Vocês não têm um MVP, as empresas não aprovaram o MVP, aprovaram o conceito do negócio. Porque você teria que ter toda a rastreabilidade, que eu me lembro que vocês falaram no projeto na época, que uma vez uma denúncia acontecendo, ela tem que ter um segmento, você tem que saber que a empresa levou a sério, que a pessoa tem que se sentir contemplada, ouvida, seja lá no que resultado deu, mas ele não foi ignorada. Então isso exige mais um monte de coisas que tem que acontecer aí para implementar. Mas eu acho isso massa. Sugerir, volto aqui a dizer, que vocês pensem em parcerias com o pessoal do Great Place to Work e com o Metacolher e companhia, porque esse é um tipo de coisa que eu acho que faz muito sentido, muito atual. Eu também, do que eu já disse ali, mas vou dizer aqui para todo mundo, eu não focaria naquelas suas 3 funcionalidades, naquela do povo com quem eu vou conversar ali na minha rede, porque é um terreno pantanoso desgraçado. É melhor ir para a certificação, ir a fundo, fazer um negócio. Gente, foco é um negócio fundamental em empreendedorismo. Você tem que escolher o que é que você quer fazer e fazer até o fim. Entendeu? Aí tem que estar rodando mesmo até o fim. Aí depois, mais na frente, você vê se é o caso de, além de acrescentar e tal. E aí, o único questionamento que eu faria aqui eu acho que o discurso ainda está ambíguo. Acho que pode melhorar como proposta de valor. Você fala muito de educação. E eu não vejo muita educação. Embora que você tenha um setor lá se informar, quando a pessoa lê algumas coisas sobre o que é assédio, para mim isso não é um negócio educativo. Eu acho que é educativo talvez no segundo plano, depois que a empresa adotar, a não ser que vocês ofereçam cursos, formação, não sei o quê, mentoria, gente que está à disposição para tirar dúvida se o negócio é ou não é assédio. Então, eu acho que não é educação. Vocês oferecem mais atenção. Quer dizer, eu tenho um problema, eu denuncio, como vocês disseram, que isso era um dado que vocês deram na vez que eu fui visitar vocês, que era, sei lá, o percentual grande de denúncia, não acontece nada. Então, o que vocês estão aqui é com a certificação, com o sistema de rastreamento da pessoa. Isso tudo dá para a pessoa que sofreu um assédio ter a certeza, ou então você impulsiona a cultura corporativa da empresa a levar esse negócio a sério. Acho que é mais por aí o discurso do que provavelmente da educação. Se é educação, não é ruim, mas exigiria uma série de outras coisas que vocês não estão abordando. Só queria, rapidinho, só complementar. Desde que você tinha visitado lá a gente realmente andou por muita coisa, passou por um processo gigantesco. Quando o professor está ali balançando a cabeça, porque ele sabe bem o que a gente passou. E assim, uma das nossas funcionários que a gente tinha mais foco, assim, acabou que a gente precisou reverter um pouco por questões legais, de fato. Então a gente bateu nisso e Mas a solução das tags é boa. Pronto, aí a gente reverteu na solução das tags. Então, disse, se a gente não consegue entregar aquilo que a gente realmente queria entregar, a gente reverteu um pouco e trouxe muito essa questão de informação, porque foi um ponto de todas as empresas bateram muito forte. Eu gosto muito que você tem isso aqui, e está simples, e está compreensível. Então, a gente resolveu manter, e aí as tags, como eles queriam indicadores, seria o jeito mais simples e agregaria muito mais valor do que aquela outra que a gente queria fazer. Parabéns, muito, muito bom. Eu acho que o fato, voltando às técnicas, da empresa estar sabendo que está se tendo visibilidade do que está acontecendo, a questão de vocês pensarem em como focar eventualmente áreas da empresa sem individualizar, porque não é possível, mas de alguma forma ficar claro regiões da empresa, as coisas estão acontecendo, porque isso aí pode ser um fator bem importante de colocar as coisas no devido. Pronto, a gente pensou sim nisso, e inclusive acho que foi a ideia que eles mais aprovaram com a parte do dashboard, foi realmente a gente ter um mapa endêmico que indica, essa região precisa de um pouco mais de cuidado, então está tendo alguma coisa ali que a gente precisa da nossa atenção. A questão foi mais para o MVP, que a gente não realmente, por ter mudado isso muito depois, a gente não conseguiu trazer de fato, mas é como se fosse a parte principal do dashboard. Além de você ter esses indicadores, é você mostrar o lugar que realmente acontece. Porque como é que eu vou tomar uma ação? Tá, eu sei que existe, mas onde, como e quem está fazendo. Então, isso foi, de fato,
uma das coisas que a gente pensou, não conseguiu trazer, mas é fundamental, pelo menos no décimo. Muito bom. Mais uma vez, parabéns, né? Muito bom e um problema super relevante, né? Principalmente considerando que a gente está aqui no Nordeste do Brasil, que talvez seja bem pior. E se a gente afunilar mais ainda, principalmente na área de TI, onde a quantidade de mulheres é muito pequena em relação à dos homens, né? Então, onde a gente tem questões como diferença salarial, mulheres em cargo de liderança, que o problema é muito maior do que a questão do assédio, né? Então, é super relevante. E aí, o primeiro comentário, eu vou reforçar o que Geber falou, que é a questão da parceria. Então, vocês são uma equipe de TI, tem um baita valor a agregar, mas esse é um negócio que pede outras habilidades, né? De socioeconômico, político, filosófico, então, psicológico. E aí, por exemplo, talvez parceria com Renata, que está aqui, né? Mete a colher, que já tem uma história traçada, e justamente Renata não vem de TI. Então, essas parcerias vão ser super importantes, não só para ir rápido, mas como qualificar o trabalho de vocês como um todo. E aí a história do selo também, reforçando o que Geber falou, é super importante nesse sentido também. E aí uma coisa em termos de negócio, falando do preço, né, e também da segmentação. Qual é o perfil de empresa? Vocês falaram ali no perfil de empresa, mas a partir de quantos funcionários? Com quantas áreas? Qual é o contexto em que isso faz sentido, né? Eu tenho aqui pensado, poxa, as empresas lideradas por mulheres aqui na região, aí algumas são pequenas, eu disse, poxa, ali já não encaixa, você conhece todo mundo, está perto. Então, assim, qual é esse tamanho que faz sentido? E aí, preço também, vocês pensarem em algo, porque eu vi ali 1.200 e 2.400. Quantas milhões de milhares de empresas vocês vão ter que ter para garantir essa receita, né? Então, é gigante isso, né? Então, pensar em algo à medida que as funcionalidades forem implementadas, esse pacote ele ir mudando, né? E que o primeiro momento, vai ser mapear o contexto da empresa. Entender, né, o que é que está acontecendo, aonde, com maior frequência, por quê, em que faixa etária, vem da onde. Mas aí tem o próximo momento, que é o mais, talvez, difícil, que seja a mudança de hábito, a mudança de cultura, né? Que ela vem de todo canto, inclusive da própria mulher. Se a gente pensar que hoje quem perpetua, é muito cruel isso, pensar que é a própria mulher que perpetua a cultura do machismo. Então, esse é um processo de mudança que ele é muito forte. Então, é muito comum na atitude das mulheres, assim, se tem uma postura decidida, se foi um homem, é porque o homem é aguerrido, focado e sabe o que quer. Se foi uma mulher, ela é grosseira e mal educada. Então, esse é um problema extremamente abrangente, profundo, e que não vai ser só disponibilizando informação que, de fato, vocês vão conseguir agregar valor no mundo e causar uma diferença. É um trabalho muito mais aprofundado e que, é claro, as ferramentas de TI elas vão dar suporte para que a gente faça isso de forma processual, informatizada, com a informação na hora, em tempo real. Todos os benefícios de tecnologia, né? Mas tem um arcabouço aí por trás que ele é fundamental para que isso, de fato, agregue valor, né, na sociedade. E vejam que no próprio grupo tem mais homens do que mulheres. Então, a questão da mulher vai muito além, né? Por que as mulheres não estão nas exatas? É uma questão de capacidade? Claro que não. Né? Então, assim, eu diria que o trabalho é longo, assim, né? Renata está aí, sabe muito mais disso do que eu.
Pronto, eu vou só... Deixa eu só acrescentar uma coisa. Pode acrescentar. Esse ponto, por isso que eu insisto no lance da certificação. Sim. Porque uma empresa, se ela quiser manter ou obter uma certificação joiada uma coisa legal para a mulher trabalhar, ela vai ter que ralar. Aí onde vem essas outras expressões? Por isso que é muito importante rastrear o que aconteceu por causa da denúncia e ter uma geral. Não, além do só informativo, ok, tu tem problemas mais nessa área com esse tipo de assédio. Só lá. Mas se tiver uma certificação que está colada em cima, a empresa vai ter que se ligar. Se ela quiser manter, se ela quiser atrair mulheres, O nome dela vai atrás. Fora ações concretas. Substituir pessoas. Porque senão não é só uma BI assim interna, que o cara diz, ó, estou com um problema mais ali, vai pôr. E daí não faço nada. Pronto. Do que faz pesquisa de clima, mas não muda nada. Pronto. Só para complementar, de verdade, eu concordo 100% com o que você falou. Acho que foi realmente nossos empecilhos durante esse processo. O que até a gente conversou com a Renata, acho que ela foi uma das pessoas que mais apoiou a gente de fato, assim, que era realmente um problema relevante. Mas, assim, a gente sabe que é um caminho longo e a gente tem que começar de algum lugar. E a gente sabia que a gente jamais ia conseguir abraçar tudo isso nesse projeto aqui. Mas tudo isso é relevante, a gente pensou e ia e voltava, será que faz sentido? Mas talvez faça sentido se a gente partir de algum lugar. Então, todas essas sugestões de pessoas que estão convivendo com isso, pessoas que trabalham, como a própria Renata, que podem agregar para a gente e dizer, ó, realmente vocês vão precisar acoplar mais coisas, apesar da gente ter a ciência disso, mas que é um desenho de algo que realmente poderia ter várias coisas acopladas e realmente crescer, de fato. Acho que o que o Cheber falou, assim, fosse para ter foco, foco é o selo. O selo, pronto. Parabéns. Maria, parabéns, gente. Fiquei super feliz de a gente estar num curso de computação e dos 3 kits terem sido apresentadas por mulheres. A gente é incrível. E muito legal, muito pertinente tudo isso. Fiquei muito feliz também de saber que vocês já conversaram com a Renata, que tinha sido a primeira coisa que eu tinha anotado aqui, fazer essa análise de similares. A outra coisa que eu anotei foi: infelizmente, o assédio que a gente, mulher, sofre no trabalho é um reflexo da vida real, né? Assim, da vida fora do trabalho, da nossa vida pessoal. Então, talvez ter dentro da plataforma de vocês alguma coisa que a mulher que esteja sofrendo qualquer tipo de assédio, violência, ela possa procurar ajuda no trabalho. Sabe, assim, tipo, eu estou sofrendo uma violência doméstica, ou eu estou sendo perseguida no caminho do meu trabalho, alguma coisa que assim, não necessariamente esteja dentro do ambiente do trabalho, mas que reflete e impacta totalmente na minha vida profissional. Então, acho que isso aí seria bem interessante. Tem até uma startup chamada Nina, que é para que você pode denunciar assédios em ônibus, né? E aí eu acho muito interessante também o que a Nina faz, que você não precisa ser a pessoa que sofreu assédio para fazer a denúncia, você pode denunciar terceiros. Então, acho que isso em ambiente de trabalho é muito importante, porque quando a gente está falando de ambiente de trabalho, a gente tem um medo muito grande de, eu vou denunciar o assédio ou eu vou perder o meu emprego, sabe? Isso é muito sério, assim. Outra coisa a Accenture, ela faz um trabalho muito legal de tentar ter 50% de mulheres, acho que até o final desse ano. Então, é uma empresa que está bem engajada, envolvida aí também na área TI, que foi o nicho que vocês escolheram. E uma coisa legal que eu acho que pode ser acoplada é esse selo, que vocês podem usar, de formação, sou engenheira civil, então eu acabo levando para a engenharia os exemplos. Mas, assim, na obra, a gente às vezes tem uns dados dizendo a gente está há tantos dias sem acidente do trabalho. Então, assim, a empresa, junto com esse selo, dizer a gente tem um selo porque a gente está há tantos dias sem assédio na nossa empresa, sabe? Eu acho que seria muito legal. Mas parabéns. Só complementar que a gente recebeu uma sugestão muito parecida com a que você falou. Uma das validações foi com uma pessoa de engenharia civil e ela comentou que realmente isso não é uma coisa que, até eu falei no pitch, que não é uma coisa que é exclusiva de TI. Existem outras áreas que têm essa mesma discrepância, que têm essa mesma disparidade e que a gente poderia, aos poucos, ir entrando nisso. E com relação ao que você falou, eu concordo também, do assédio fora. É por isso que a gente queria reforçar a questão dos treinamentos. A gente sabe que o pessoal lá do Mete a Colher já está tentando chegar nas empresas e,
a gente está trabalhando a parte de violência doméstica. Então, como é que isso vai impactar na produtividade da minha funcionária? Então, tudo isso o shelter meio que faria. Então, a gente quer trazer sempre, agregar. E eu até tinha comentado que a gente não vê ninguém como nosso concorrente, de fato. Tipo, a gente está ali e todo mundo quer fazer o bem. E todo mundo quer mudar aquela realidade. Então, a gente ia sempre agregar. Parabéns, aí eu gostei da argumentação inicial. Eu sabia que isso era um problema nas empresas, mas não tinha a dimensão do quanto. E aí, a minha pergunta é mais na parte do modelo de negócio. Com aqueles early adopters que você falou que começou, se eles estavam dispostos, de fato, a pagar pelo que vocês estão pedindo. Pronto. A gente teve um early adopter dos 4. E sim, ele falou que realmente tinha muito interesse, que era algo que, apesar de não ser uma empresa grande, mas que agregava valor para a empresa de fato, e ele estava disposto a realmente pagar por isso. Então, mas o que é que eles acharam assim, de ter um custo fixo para resolver talvez um problema que eles não sabem se é um problema ainda? Pronto. Eu acho que quando a gente foi mostrar, realmente eles entenderam que é um possível problema que eles não estão prestando atenção. Então, se eu agrego isso, que tecnicamente no nosso modelo não seria algo custoso para a empresa inicialmente, até porque foi difícil construir um modelo de negócio rentável, mas é algo que agrega valor para ele, enquanto empresa, de entender, de ver um mapa, de saber o que está acontecendo ali, de poder fazer a diferença. Então, realmente, era algo que para ele fazia sentido botar o dinheiro e dizer, eu vou sempre melhorar o ambiente da minha empresa e realmente fazer essa diferença. Então, acredito que sim. Talvez uma sugestão seja começar sem cobrar nada para ter Sim, a noção se realmente é um problema e aí fazer as tratativas depois. Até porque o que mais importa para a gente é como a mulher usa isso, né? Então, assim, independente do que o RH recebe, como é que ela está recebendo essa informação e como é que ela reage. Então, seria muito mais importante para a gente rodar isso e ver que tipo de outras coisas que a gente precisaria agregar para poder dar muito mais coisa para o RH, entendeu? E também realmente fazer essa diferença. E para dar uma de advogado aí do diabo, Claro. O que impediria, por exemplo, uma Great Place to Work de criar uma certificação voltada para isso? Ela sozinha, digamos. Entendo. Eu não vejo assim como a gente poderia impedir de alguma forma, mas eu acredito que vindo da nossa perspectiva, da onde a gente partiu, é muito mais fácil que uma empresa, por exemplo, menor e que entenda melhor esse contexto, ela consiga atingir da forma muito mais assertiva do que uma Great Place to Work que lida com coisas muito macros e muitos aspectos daquela empresa. Então, a gente não se aprofundou em empresas como essa, mas eu entendo que, para uma certificação gigante feita delas, ela está preparada com outros aspectos que são muito específicos e a gente está focando realmente nesse outro aspecto. Mas acredito que sejam complementares, de toda forma. Mais gerais, né? Isso, mais específicos. E uma outra pergunta que eu acho que não tem muito a ver, é mais no dia a dia mesmo, por que usar um app para relatar esse tipo de problema? Ela poderia usar outros canais, né, nesse caso. A diferença é que os outros canais, eles são muito genéricos. Então, como é que eu vou dar prioridade a um relato de assédio se o RH recebe, sei lá, 500 e-mails por dia? Então, a nossa ideia a gente foi ao RH e a gente entendeu como é que funciona o dia a dia do RH. Então, ele tem lá um inbox, por exemplo, de milhares de coisas, desde pagamento até alguma outra coisa, e, sei lá, tem um relato de algum assédio no meio. Então, realmente, é você priorizar esse bem-estar. Então, se as empresas hoje em dia estão focando no bem-estar, a gente vai priorizar isso. E o app seria um canal, de fato, para a empresa, para o RH não é um app, e sim um grande BI, né? Mas você realmente tem aquele canal que é exclusivo para isso. Então, eu não vou mandar algo que vai se perder numa caixa de inbox. Pode até proteger a identidade. Que pode proteger a identidade, que é totalmente anônimo. Exatamente. Eu perguntei até pelo próprio dashboard que você teve, e tem uma área lá do usuário, enquanto, sei lá, a pessoa que está sendo assediada. Mas só que o dashboard é exclusivo da RH. Se você pensar na privacidade, o processo que é você decidir fazer isso, você está no seu celular, você pode fazer tranquilamente, é muito diferente você estar logado ali Na máquina, ou em casa, na intranet, enfim. Não fazendo nada aqui, não. Por isso que a ideia não é ter o lado da mulher como web. Que foi uma coisa que as pessoas questionaram. A gente disse,
Não faz sentido para a mulher estar lá no meio do trabalho, com todo mundo passando aqui, eu não, ó, eu sofri esse assédio moral aqui. Não existe isso. Então, é realmente a visão do RH que é ampla. A da mulher é simples. Ela tem isso, ela entende e ela relata. Legal. É isso. Parabéns aí. Obrigada. Pessoal, a gente encerra, mas aí antes eu queria só preencher, agradecer de novo ao pessoal do Porto que topou esse desafio do comecinho. Eu falei, ó, vou levar para lá, tudo certo. Certo? Essa é a primeira ação que a gente concretiza dessa parceria com a Rural. Agradecer incríveis comentários, tá bom? Estava só babando ali vendo, cada observação. Gerar esse burburinho muito legal. Em cima de cada tema, em cima desses conceitos de empreendedorismo, de inovação, que é muito importante. Queria dizer que depois a banca vai se reunir, depois a gente vai ter notas, certo? Eu vou pegar os nossos, na verdade, a gente não tem um ranking para classificação, que eu acho que todos tiveram um esforço muito grande, acho que nesse momento não cabe a gente classificar qual equipe foi melhor, acho que todos tiveram uma experiência muito boa aqui. E o anúncio final, antes da gente ter um tour pelo Porto Digital que o Lúcio vai capitanear por aí, é que a gente teve, aí falou para as 3 equipes, horas oferecidas por Lúcio de mentoria, 1h30 para cada equipe, certo? De mentoria, para vocês avançarem ainda mais, né, discutirem ainda mais sobre o assunto, que isso é muito importante. E o professor Geber também, confirme aí, tem um ok, pronto. Horas com o investidor, certo? A gente vai viabilizar uma conversa aí com investidores para ter ainda mais chance de evoluir e amadurecer o negócio. Pessoal, agradeço, certo? A participação de todos e que venham outras oportunidades como essa, certo? Convido os alunos principalmente para o tour agora pelo Porto.